Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções. Aqui, na TV Mundo Maior. E se você quiser participar do nosso programa, basta você nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp contando o seu conflito, qual é a sua dor, para que nós juntos possamos reconstruir as suas emoções, porque através desse programa buscamos levar equilíbrio e autoconhecimento. Então anote 21 967 57 3999 21 967 57 3999. Me manda a sua história e com muito amor e carinho estaremos reconstruindo as suas emoções. Para nos auxiliar a esclarecer um pouquinho sobre a história de Patrícia Dália, lá de Salvador, nós trouxemos um especialista para podermos levar lucidez. É isso. Então trouxemos o Dr. Mauro Araújo Castanharo. Ele é clínico geral e médico do Hospital Federal do Estado do Rio de Janeiro. E vem conversar um pouquinho conosco. Como vai, doutor Mauro? Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Gracinha, muito obrigado pelo convite. Estou muito orgulhoso, assim, muito feliz por estar aqui. Espero que eu possa ajudar a alguma coisa, elucidar alguma coisa assim a respeito do caso, de qualquer outra situação que vocês queiram conversar comigo. Então, hoje nós iremos contar a história de Patrícia Dália, lá de Salvador, que nos escreveu dizendo dos seus conflitos. Patrícia é formada em turismo. Ela é guia turístico da cidade e está extremamente preocupada, pois ela está acompanhando todo esse quadro do coronavírus que está acontecendo e está preocupada demais porque ela recebe turistas de outros países e tem medo de se contaminar. O que acontece? Ela diz que não tem conseguido sair de casa, que tem dado desculpa direto no trabalho para que ela possa ficar quietinha lá, sabe como é? Fugir, esconder um pouquinho? Pois é, ela está tentando fazer isso, pois ela diz que acompanhou desde o princípio a história do coronavírus lá na China, viu que foi para outros países e que agora chegou no Brasil. E a preocupação dela: sou tão nova, se eu pego essa doença e morro, meus sonhos terminam ali. Eu me formei, me preparei, me especializei, porque eu quero trabalhar na Itália e na Espanha. E agora, vendo todo esse quadro epidêmico acontecer, eu não sei o que faço. Estou querendo desistir da minha profissão. Ela diz isso com dor e com um medo muito grande, porque ela ainda, contando a sua história, encerra assim: eu soube que meu tio pegou a gripe espanhola. Gente, isso foi em 1918. E ela está tão concentrada em cima disso que ela nos pergunta assim: o que eu faço? Devo parar e mudar de profissão? Isso é sério. Doutor Mauro, imagina se
todos nós formos mudar de profissão porque está acontecendo alguma epidemia. É verdade. Assim, vamos ver se a gente consegue ajudar a Patrícia, né? Nessa ansiedade dela, né? Dessa angústia dela. Por acaso o coronavírus, ele é algo tão avassalador? Porque na China foi, mas demorou-se muito para se tomar providências, né? E a gente sabe que contamina. O coronavírus, ele é um vírus que ele conseguiu mutar, né? De infecções de animais, principalmente no caso do corona, principalmente deve ter sido o morcego, e por mutações ele conseguiu infectar um homem. Mas a característica de transmissibilidade e de epidemiológica que ele está demonstrando, ele não é um vírus assim, tão letal, tão preocupante do ponto de vista de causar uma mortalidade grande em todo mundo. Ele sim é um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito grande. Para você ter uma noção, ele conseguiu atingir 1.000 pessoas infectadas em 43 dias. Nossa. Foi bem rápido. A última epidemia de um outro tipo de coronavírus que nós tivemos em 2012, que atingiu uma boa parte do Oriente Médio, ele demorou 130 dias para atingir essa quantidade de pessoas infectadas. E de 2002, que foi o outro surto de coronavírus, ele demorou 900 e poucos dias, 903 dias para atingir 1.000 pessoas. E o doutor acha que justifica esse desespero todo da Patrícia de já se recolher em casa e não querer sair, ficar lá meio escondida, porque chegaram no Brasil pessoas que tiveram contato, enfim. Pelo menos até o momento, são 13 casos confirmados. E isso é para ela se desesperar e não sair mais de casa? Não, Iracy, não é. De jeito nenhum. Assim, a gente tem agora, nesse momento, agora no Brasil, 15 casos. Já aumentou. Aumentou. Mas isso é esperado. A gente vai ter um aumento de casos nos próximos dias e nas próximas semanas, com certeza. Isso está sendo seguindo o fluxo normal que aconteceu em todos os outros países. Ele não tem essa capacidade de causar complicações graves de uma maneira muito intensa. De exterminar uma população como ela está pensando. Não, de jeito nenhum. A característica é uma característica muito semelhante a um vírus da gripe. A grande maioria das pessoas que vão se infectar pelo corona sequer vão saber que estão infectados. Recentemente, logo no início do processo, um navio, um transatlântico de turismo, todo ele foi infectado. E todo esse transatlântico ele ficou em quarentena e foi testado todos os passageiros. Todos os passageiros que foram testados estavam positivos para o corona. Olha. E apenas 30% desses passageiros tinham sintoma, ou seja, 70% dos passageiros infectados não tinham nenhum sintoma. Nada. Então, assim, essa é a característica. Ele é muito fácil de ser transmitido, porém, ele não tem capacidade de letalidade, de complicações graves. Então, ou seja, desculpa lhe cortar, mas a pessoa pode ser contaminada com esse vírus e simplesmente não desenvolver a doença. Sim. Ser só alguém que leva. Então, ou seja, o estado imunológico da pessoa, o estado emocional dela, é que vai dizer se ela vai desenvolver a doença ou não. Com certeza isso influencia bastante, né? Essa é uma característica das doenças virais. A maior parte das doenças virais transmissíveis, como o corona por transmissões aéreas de gotículas, eles têm essa característica. A maior parte das pessoas que são contaminadas, elas não possuem sintomas ou possuem sintomas muito frustros, que as pessoas nem percebem que estão vivenciando aqueles sintomas. E uma boa parte dessas pessoas também conseguem exteriorizar algum tipo de sintoma que são sintomas comuns e frustros. E uma parte muito menor dessa população, aí sim,
vai ter um caso um pouco mais grave ou até mesmo pode morrer por conta da infecção. Nessa epidemia, os dados oficiais falam em torno de 2,5% dos casos conhecidos podem levar a um caso de óbito. Porém, tem muitos casos que não são conhecidos porque não têm sintomas, não são testados e que estão infectados. Então, na realidade, a infecção pelo corona, o número de percentual de pessoas que falecem porque são contaminados com corona é bem menor. Bem menor, pode chegar na casa de 0,5% ou 0,2%, 0,3%, porque a gente não está contabilizando os casos que não são sintomáticos, não são casos suspeitos. Então, Perfeito. Realmente, não é uma questão de gerar pânico na população, de jeito nenhum. É óbvio que quando entra um vírus que tem uma característica nova e o ser humano ele nunca entrou em contato com esse vírus, muitas pessoas vão ser infectadas e muitas pessoas vão ficar doentes. Perfeito. Muitas pessoas que vão ficar doentes têm um perfil de saúde que podem gerar alguma complicação. Então, vai existir muitos números de óbitos, mas dentro de uma característica específica de população, não numa questão geral, entendeu? Então, no caso da Patrícia, Sim. ela está, digamos assim, impressionada, porque ela diz que vem acompanhando diariamente tudo o que está acontecendo com isso. Na verdade, ela entrou numa onda, numa sintonia, onde ela foi desenvolvendo um medo, porque ela deve estar com a mente fixada nisso, né? Ou, como conversávamos nos bastidores e você disse, ela pode ter passado lá na gripe espanhola em 1918. É verdade. A gripe espanhola foi um vírus influenza, que hoje nós conhecemos bem, o tipo H1N1. Essa sigla caracteriza algumas proteínas do vírus, fazem eles infectarem o ser humano, entrarem na célula, mas também codificam a proteção dos anticorpos contra ele. E na época ele teve uma característica muito peculiar, ele era extremamente virulento. Ele teve um período muito curto. A questão ambiental do momento, do mundo, a questão da guerra, a desnutrição, a falta de condições de higiene, a falta de condições técnicas, médicas, a falta de condições de remédios para tratar as pessoas que ficaram em estado grave, realmente levou a uma grande letalidade, sem precedentes na história. Chega de mais ou menos em um ano e pouco, 50 milhões de pessoas morreram, em 1918 para 1919. E uma outra característica interessante daquele vírus é que ele atingia uma população jovem. A maior parte das pessoas que faleceram naquela época eram de pessoas jovens e trabalhadores. A gripe começou com soldados americanos, fortes, saudáveis, que entraram em contato com um hospedeiro que era o porco. Nossa. Né? E por conta disso, esse vírus ele conseguiu chegar da ave para o porco e do porco ao ser humano. Olha só. A influenza na época, hoje não se sabia, mas hoje é bem estudado, uma boa parte desses vírus, eles são vírus que contaminam aves e que não contaminam o ser humano. Mas eles têm a capacidade de contaminar o porco. Olha e o porco tem capacidade de ter vírus que contaminam o ser humano. Então, dentro do porco, ele pode mutar ou entrar em contato com outro vírus e fazer uma associação com outro vírus, surgir um vírus novo e aí sim ter capacidade de infectar o ser humano. E aquele vírus de 1918, ele teve essa característica e teve uma característica de ser realmente bastante virulento. O que tem uma diferença assim, brutal para a epidemia do coronavírus. Ele não tem essa característica de virulência. Ele é muito mais transmissível, ele consegue realmente ser extremamente transmissível, mas ele não é um vírus que causa virulência. Agora, voltando para a Patrícia, ela está com medo. Sim. E ela botou esse medo por conta do vírus que não tem nada a ver com a história.
Porque em relação à profissão dela, para ela perguntar, será que eu devo mudar de profissão? De jeito nenhum. Ela não deve estar, então, confortável com sua profissão. E o que movimenta a vida dela é o medo, né? Então, será que ela estaria, no caso, utilizando como uma bengala psicológica essa epidemia que não estamos vivendo aqui no Brasil, né? Essa epidemia não está acontecendo aqui ainda. Mas ela já antecipou a epidemia e já quer parar de trabalhar, fazendo várias coisas, está em depressão. Não seria mais um medo e uma bengala psicológica de dizer, olha, estou insatisfeita com a minha profissão? Iracy, assim, o que eu posso te dizer é que o medo dela não é justificável, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico. Acho que a informação é extremamente importante. Eu sei que isso é uma coisa bastante recente, isso pode causar realmente medo na população, mas programas como o seu agora, eu acho que visa realmente esse esclarecimento, eu acho que é importante isso. Realmente não tem necessidade desse medo todo, desse pânico. Ele chegará ao Brasil como chegou em outras partes do mundo. Isso é uma coisa natural da questão epidemiológica desse vírus. Mas passamos por outros momentos de outras epidemias muito piores, né, com muito mais letalidade. Você tem um exemplo, a característica do vírus coronavírus de 2012, ele teve 35% de mortalidade, ou seja, 35% das pessoas que se infectavam por aquele vírus vieram a falecer naquela epidemia. E será que ela não sentiu medo? Faz pouco tempo. Exatamente, em 2012. E o que acontece? Naquela época, o vírus tinha uma característica oposta a essa. Ele era muito virulento, mas não se transmitia muito. E esse é o oposto. Ele teve condições de atingir vários países do mundo, inclusive chegando ao Brasil em tão pouco tempo, porém, ele não demonstra ser um vírus com capacidade com essa virulência. Então, esse medo que ela demonstra, que ela exterioriza na profissão, por conta, inclusive, de ter contato com pessoas de fora do Brasil, ele não se justifica. Até porque, em breve, vamos ter casos no próprio Brasil e não vamos ter como fazer essa diferenciação do caso que é de fora, que foi trazido para o Brasil, ou casos que vão ser do Brasil. Acho que a informação, o entendimento de como você se contamina, como você pode se prevenir dessa contaminação, né? Como você agir durante uma situação como essa, isso é muito mais importante do que estigmatizar uma população de fora ou pessoas que vêm de fora, porque não se isolando, né, do convívio social que isso vai acontecer, né? Não há nenhuma justificativa para o isolamento social. Nem no caso dela, nenhuma justificativa para o isolamento da profissão, mesmo tratando com pessoas que vêm de fora do país. Mesmo porque, se esse vírus já chegou no Brasil, e conforme o doutor constatou, são 15 casos confirmados e devem ter inúmeros outros que não estão confirmados e outros que a pessoa nem imagina ainda. Provavelmente, né? Nós vamos ter nos próximos dias as confirmações pelo Ministério da Saúde, mas realmente isso é um fato, né? A gente pode ter convívio com pessoas que ainda não estão exteriorizando. No caso do coronavírus, como ele é muito recente, sim, essa cepa em especial, alguns detalhes da característica da epidemiologia dele a gente não conhece. Por exemplo, a gente sabe que os outros, eles infectavam a partir do momento que a pessoa tinha sintomas. E ele poderia infectar até 7 dias depois. A pessoa começava com sintoma de febre, de tosse, ou de dor de garganta, e ele poderia exteriorizar uma transmissão até 7 dias depois.
Em especial nesse corona, há indícios que ele pode infectar, mesmo que a pessoa não tenha sintoma. Ou seja, você é um hospedeiro não sintomático ou com pouquíssimos sintomas, pode ser que ele pode estar transmitindo o vírus. Então, não há como a gente evitar e ter um isolamento social por conta disso, mesmo entendeu? Porque ela está se afastando do trabalho dos turistas. Mas olha só, ela não vai conseguir se afastar da população. Sim. E nem se afastar da própria vida, porque ela vai comprar as coisas, ela vai ter alimentos, ela tem família. Exatamente. E torna-se um leve trás. Com certeza. Eu acho que ela tem que tentar se tranquilizar, realmente não é para isso. Ela tem que ter informações, né? Saber como isso pode ser evitado, todos nós deveríamos saber, convívios e regras de higiene pessoal que podem ajudar, né, a evitar esse contágio, mas de jeito nenhum a gente deve estimular esse isolamento social. Porque realmente ela precisa desfocar, eu acredito, né, dessa epidemia que ainda não está aqui, né, e ter uma vida normal com determinados cuidados. Com certeza. Né? Porque a gente tem visto o brasileiro brinca tal com coronavírus, né? Olha, você tem que, quando você estiver lá irritado, mal-humorado, você deve estar com o coronavírus, né? É a característica nossa, né? Uhum. E a gente não sabe também, Iracy, como é que essa epidemia vai se caracterizar dentro de um país tropical como o nosso. Exatamente. A gente tem as questões do ambiente, do meio ambiente, que a gente não sabe como o vírus se comporta em um país com uma temperatura mais elevada. Nós estamos ainda no verão, a transmissibilidade desse vírus no país tropical tem a tendência de ser menor. Nós não estamos aglomerados, não estamos em situações de inverno, né? Uhum. Então, a transmissão, com certeza, da característica de epidemiologia de outros vírus deve ser menor. Mas a gente precisa um pouco mais de tempo, um pouco mais de entendimento que isso em breve a gente vai ter, para poder dar mais subsídios à população de também poder fazer algum tipo de atitude ou de prevenção diferente. Mas parece que realmente um país tropical com temperaturas elevadas diminui o potencial do vírus ficar vivo no ambiente e também de ser transmitido. Então, seria mais lógico, né, ela tomar as precauções necessárias, voltar ao trabalho. Sim. Né? E simplesmente acreditar o seguinte: se ela tem um projeto de ir para a Itália, de ir para a Espanha, ela continua, por enquanto, trabalhando aqui. Sim. Né? E esse projeto não precisa ser bloqueado, pode ser adiado a hora que ela vê que terminou lá essa epidemia e acabou tudo, pronto, resolveu, ela segue a vida dela. Agora, se não é isso que ela quer fazer, porque ela está provavelmente ocultando um medo de uma outra coisa que não é de vírus, né? Ou a insatisfação de alguma forma com a profissão dela. Ela diz que está no melhor momento da carreira dela. Porém, se ela está nesse melhor momento, será que ela está feliz com esse melhor momento? Ou, de repente, ela está vendo que, olha, não era por ali que eu queria estar, que eu queria me realizar, e agora... Porque não é ela deixar de viver como turista, né? E não é deixar também de dar continuidade, digamos assim, essa epidemia é mais uma epidemia que vem e que vai e vão vir outras. É óbvio, ela vai fazer o quê? Isso é uma característica
biológica do nosso planeta, né? Isso claro. vai acontecer com certeza. Você tem uma ideia, a China, que é o país que começou o surto, o epicentro do surto, hoje tem muito mais casos já curados do que novos casos surgindo. Olha que bacana. Então, assim, isso tem um tempo, né? O projeto dela não precisa ser interrompido, como você falou, ela pode ser reprogramado. Talvez realmente nesse momento, se fosse agora, talvez não fosse o melhor momento para ela desenvolver esse projeto. Mas isso com certeza terá seu tempo, ele vai se amenizar e ela pode desenvolver esse projeto futuramente. Os casos que realmente a gente recomenda, né, um isolamento domiciliar são para casos suspeitos documentados ou para casos prováveis documentados ou para casos que estão confirmados. Então, essas 3 situações a gente recomenda o isolamento domiciliar, temporário, em torno de 14 dias até se cessar, mas fora isso, nenhuma recomendação de trabalhar normalmente, viver a vida normalmente por conta dessa epidemia. No caso, se ela tiver alguma doença autoimune, ela está mais propícia a receber esse hospedeiro e desenvolver realmente a gripe ou não? Qualquer pessoa com outras patologias, outras doenças que podem deteriorar o sistema imunológico, né? Seja ele uma doença autoimune, um paciente que usa algum imunossupressor por algum motivo, pessoas que já têm doenças pulmonares graves, doenças cardíacas graves, um diabético numa fase avançada da doença, ele tem mais propensão, sim, ao pegar a doença, desenvolver uma forma mais grave. Tá? Mas a característica dessa doença é de contaminar todos sem distinção. Então, uma pessoa que tem uma imunidade mais baixa, ele vai poder desenvolver a infecção mais grave, né? Um pouco mais complicada. Sim. Mas não um hospedeiro que tem uma imunidade normal, ele também pode pegar a doença e a tendência é que não desenvolva tanto uma complicação, uma forma de doença complicada. Então, realmente, a população de risco para desenvolver esse quadro mais grave a população um imunossuprimido. Mas isso acontece em qualquer outra virose. Se ela pegar um vírus de influenza, que é o vírus da gripe, que a gente vacina todo ano, e por isso que se vacina todo ano, justamente na época antes do inverno, com a cepa do ano anterior, que justamente essa população ela é privilegiada no início para que ela se vacine, né? Isso não mudou por conta do corona. Então, a gente já vivencia essas situações normais. Para ser sincero, eu fico muito mais preocupado com a epidemia de sarampo acontecendo agora no país, que é um vírus extremamente transmissível e com muito mais potencial de causar uma doença grave do que com coronavírus. Foi muito importante, doutor, tocar nesse assunto, porque tem uma frase que ela diz assim, essas epidemias, o coronavírus, sarampo, e saber-me lá quantas outras epidemias devem estar sendo ocultadas. Quer dizer, ela está fixada nisso, né? Agora, quanto ao sarampo, se ele havia sido erradicado, o que é que poderia ter feito ele reaparecer novamente? A grande diferença que a gente começou a identificar de 2018 para cá, o número de casos de sarampo começou a aumentar em todo o mundo, também começou fora do Brasil, esse aumento, África, Oriente Médio, Europa, Estados Unidos e Brasil, já se vem reportando esse aumento do número de sarampo. O que aconteceu provavelmente foi a diminuição do bloqueio vacinal. Muitas pessoas deixaram de vacinar seus filhos por inúmeros motivos, enfim, que não cabe aqui, mas que esse bloqueio vacinal no mundo, porque o vírus ele não deixa de circular. Né? A infecção ela pode ter sido erradicada no homem ou diminuída no homem, mas o vírus está no ambiente. Então, assim, ele encontra uma oportunidade quando o número de pessoas que
cai o bloqueio vacinal, ela pode induzir a uma infecção que vai aumentando. O sarampo é extremamente transmissível. Pra você ter uma noção de comparação, uma pessoa com coronavírus, ele pode infectar em média de 1,5 a 2,5 pessoas. Poxa. Uma pessoa transmite para 1,5 pessoa ou 2,5 pessoas. Tá? O sarampo transmite, uma pessoa com sarampo transmite para 12 pessoas ou 18 pessoas. Nossa! Ela é extremamente Ela transmissível. está preocupada com a Com a epidemia errada. Eu sou um pouco mais dessa linha. E o sarampo, ele atinge crianças, né? Que o corona, graças a Deus, assim, pelo menos as crianças parecem ter sido realmente poupadas por essa epidemia. Exato. Tem muito poucos casos de casos graves e casos em crianças, mas o sarampo não, né? E realmente é uma grande mortalidade. Assim, o sarampo é uma das grandes causas de mortalidade infantil. Eu mesma não tive sarampo. A única doença que eu tive foi catapora, mas nada. Fora da característica já da programação normal do Ministério da Saúde de vacinar as crianças, né? A gente tem 3 situações de vacina em crianças. Com a epidemia, eles instituíram mais uma dose, que a gente chama de dose 0, entre 6 meses e 1 ano, e as 2 doses normais, tá? Que é de 1 ano e depois até 15 meses outra dose. E essa é a vacina normal que toda criança deve tomar, né? Por conta dessa situação, a gente tem recomendado os adultos também a tomarem a vacina, né? Se adultos de 1 a 29 anos eles tomaram as 2 doses da vacina, ok, tudo bem, não precisa tomar de novo, né? Se eles não tomaram ou tomaram apenas uma dose, se eles não tomaram nenhuma dose, eles devem se vacinar com 2 doses. Se eles tomaram pelo menos uma dose, eles devem tomar um reforço. E a população que tem um pouco mais de idade, entre 30 e 59 anos, muitas dessas pessoas nem sabem se tomaram a vacina e qual a característica, se foi vacinado, como foi vacinado. A gente tem recomendado que até 59 anos, pelo menos, tome-se uma dose da vacina. Gente, vou para a fila da vacina. Uau, que máximo! E assim, a vacina é extremamente eficaz para a prevenção. A melhor prevenção que existe para sarampo é a vacina. Porque tem algo que pode bloquear tudo isso. É verdade. Né? A gente tem tem um método bem eficiente para isso, que é a vacina. Então tem que se utilizar. Agora, quanto à nossa Patrícia, o que podemos aconselhá-la? Porque o caso dela não é de epidemia, o caso dela não é com o corona, que é fichinha pelo que a gente está vendo, mas é lógico que tem que se tomar todas as providências, claro, né? O sarampo, que seria o mais crítico, e ela não está preocupada com ele, mas ela está preocupada em deixar a profissão por algo que está aí passando pela cabeça dela. No caso do medo, que parece mais o que está provocando isso. O medo de enfrentamento, o medo de assumir talvez a sua profissão lá fora, porque se ela está no melhor momento aqui e tem um projeto de ir para fora e, pelo que eu entendo, já está chegando esse momento, ela está com 32 anos, né? Será que o medo maior dela não seria do enfrentamento, de sair do país dela, onde ela se sente segura, para ir para um outro país que ela ouviu falar que está com epidemia? Então, olha, vou deixar até a profissão, se for o caso. Era assim, acho que o medo, ele é uma grande arma que nós temos, né? É uma arma de proteção, sem dúvida. Mas ele tem que ser proporcional aos estímulos do ambiente, né? E assim, eu noto pela fala da Patrícia que esse medo, realmente, nesse momento, ele é desproporcional. E está paralisando ela no ponto de vista, né, social, do convívio social dela, não só da profissão. Com certeza. Porque
A gente tem essa questão da profissão nesse momento, mas isso pode se tornar uma questão social, porque existem outras situações na sociedade que podem gerar mais ou menos essa situação que está aparecendo do corona. Então, assim, me parece que é um medo desproporcional e ela precisa trabalhar isso. Eu acho que, assim, talvez até do ponto de vista técnico ela deva procurar um auxílio, né, um profissional de psicoterapia, para poder trabalhar alguma questão. A gente não tem detalhes do caso, para que pudesse trabalhar essa questão e pudesse tirá-la dessa paralisação, né? Porque isso não deve acontecer. Ela é uma jovem, né? Uma pessoa preparada para isso, é a grande vontade da vida dela. Existem pessoas que podem auxiliá-la trabalhando qual é a questão que está realmente no fundo levando a essa paralisação, porque o medo dela é extremamente desproporcional ao fato do ambiente que está ocorrendo nesse momento. Sim, porque se ela está dando desculpa no emprego dela para poder faltar, cada hora uma desculpa, não está acontecendo nada ainda. Como então? Quer dizer, ela está deixando de trabalhar, correndo o risco de perder emprego, que hoje em dia não se abre mão do emprego que tem de jeito nenhum. Sim. Por conta de alguma coisa que ainda não chegou. E é por isso que realmente é extremamente desproporcional, né? E é preocupante. É mais preocupante do que a própria questão da epidemia a paralisação que ela se encontra por um fato que, mesmo que existisse, né, numa situação como essa, a gente não está livre disso, claro. A melhor arma para enfrentar alguma coisa é o conhecimento daquela situação, né? Você saber como se portar durante aquela situação e não fugir da situação. Porque Exato. fugir sem o conhecimento, sem essa atitude proativa, também vai gerar problemas, entendeu? Acho que realmente eu aconselho a Patrícia que ela reveja a possibilidade de procurar um auxílio para que ela entenda o que está acontecendo, para que esse estímulo ambiental tenha paralisado tanto a vida dela em um setor que ela se preparou tanto, que é a profissão dela. Exatamente. Porque nós estamos, em realidade, antecipando uma preocupação com falta de cuidados. Se nós nos cuidamos, não precisamos antecipar a preocupação. Excesso de cuidado também prejudica, porque tudo que é excesso, sim, claro, né? A gente viu aí pessoas com um galão de água cortado, enfiado na cabeça, umas coisas muito malucas, né? O jeitinho brasileiro, né? E olha só, se você está se cuidando naturalmente e tiver que pegar uma gripe, receber a visita de um vírus, você vai receber do mesmo jeito que você recebe, ele vai embora. Agora, se você equilibra o seu emocional, o seu psicológico, e utiliza de todas as precauções necessárias, você pode até ser um hospedeiro, mas não pegar doença sim, em momento algum. Porque o nosso medo, a nossa fragilidade, faz com que nós estejamos vulneráveis, né? Sim, sem dúvida. Faz parte do sistema imunológico. Exatamente. Então, o movimento que ela precisa fazer agora é outro, né? Olha só, vou me cuidar psicologicamente, emocionalmente. Ela precisa se entender para que ela Exatamente. Não conviva mais com esse medo, né? Paralisante. Exatamente. Doutor Mauro, em uma palavra, uma emoção. Tranquilidade. Gostei, gostei. É isso que ela está precisando no momento, é a tranquilidade. Exatamente. Ela pode ficar tranquila. Nada de errado vai acontecer, ela pode trabalhar à vontade. É isso aí. Então, medo, ele é muito importante, mas dentro das doses certas.
porque medo demais paralisa, medo de menos te expõe. Então, vamos agora pensar na tranquilidade. É isso que você tem que tratar. Doutor Mauro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos sobre foi meu. todos esses vírus, essas coisas que nós convivemos normalmente, né? E não nos damos conta. Só quando acontece alguma coisa assim que a gente corre, né? Os colegas da infectologia dizem que o mundo são deles, né? Nós estamos aqui habitando o mundo deles. Exatamente! Porque nós convivemos com uma quantidade imensa de bactérias e tanta coisa dentro da gente, e sem elas a gente não sobrevive. Vive. Ah, então é isso. Muito obrigada. E é isso, Patrícia. Tranquilidade. Vamos em frente. Então, depois de tantos esclarecimentos que tivemos sobre o caso da Patrícia Dália, lá de Salvador, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira vai dizer a ela. Ela diz assim: a consciência das emoções. Adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva, dando sentido e significado de autocontrole à ansiedade, que está, em realidade, associada ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Ao identificar qual a emoção que aciona a ansiedade e entender de que forma esta emoção interatua nos seus pensamentos e nas suas reações, o indivíduo não perderá mais o controle e suas emoções, com certeza, estarão melhores. Ele evitará intempestiva crise de ansiedade. Então, o que temos a dizer a você, Patrícia, é que você precisa se tranquilizar, se libertar desse medo que lhe aprisiona, buscar renovar as suas energias através de uma psicoterapia, através de uma transformação íntima, para que você conheça o que você está carregando dentro de você. Se você realmente está sentindo medo por vírus, epidemia, seja lá o que for, ou se você está sentindo medo de enfrentar a sua vida e assumir verdadeiramente a postura do qual você se preparou a vida toda. Ir para Itália e Espanha, se desligando, se afastando do seu país, estando independente e trabalhando numa profissão que você diz estar no seu melhor momento. Então reflete um pouquinho sobre isso. Será que o seu medo é de algo externo? Eu acredito que não. O seu medo está incutido dentro de você e camuflado, onde você precisa buscar encontrar-se, autodescobrir-se, trabalhar a autossegurança, tá? E buscar a paz interior. Não tenha medo de simplesmente desconstruir algo que você construiu até hoje e começar a repaginar a sua vida. Ou não tenha medo de simplesmente encarar o seu futuro, porque vale a pena. Então, eu convido você a participar do nosso programa
reconstruindo emoções, aqui na TV Mundo Maior, onde você pode nos acompanhar todo sábado às 19 horas e depois também tem mais 2 vezes a réplica desse programa para você que pode ter perdido. Então, escreva 21 967 57 3999 e nos envie a sua história pelo WhatsApp. Beijinho cor-de-rosa.